Boa noite, minha gente! Já estava com saudade de vocês. Bom, primeiramente, boa noite para quem tá aí, boa noite para quem tá aqui comigo, que daqui a pouquinho você vai saber quem é. Eu estou com uma pessoa muito especial que, particularmente, eles dois têm. Hoje eu vou estar entrevistando um só, uma metade da laranja. Depois a gente entrevista a outra. Ah, já tá tentando aí adivinhar quem é, né? Pois é. E o meu coração tem espaço para esses dois queridos que chegaram na minha vida e já tem um cantinho muito especial na minha vida, na vida da Mayra e, claro, na vida da igreja, que também já está todo mundo apaixonado por eles, né? Porque são pessoas realmente que sabem acolher, sabem discipular. Não é à toa que eles estão à frente do Ministério de Consolidação aqui da igreja. E eu tenho muito orgulho, muito prazer e muita responsabilidade de estar aqui, viu, gente? Eu vou te falar uma coisa. E hoje eu estou aqui com o nosso querido pastor Fernando. Amém. Boa noite, tudo bem com vocês? Será um prazer compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Gente, a história do pastor Fernando, ele estava me contando aqui e eu já estava procurando alguma coisa para, se eu precisar, secar minhas lágrimas. Mas o Espírito Santo está no controle de tudo e eu sei que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo até aqui. Bom, pastor Fernando, é um privilégio para mim, como membro de Lagoinha, estar aqui com o senhor na minha mesa, tomando uma água. Eu queria que tivesse um café aqui dentro, na verdade. Mas tá né? ótimo. Mas vamos providenciar o café, viu, produção? Vamos providenciar um café em breve. Muito com bom. Uns biscoitinhos. Imagina um cantinho do café, que chique. Aí eu volto aqui de novo, Aí tá? vou ter que voltar, né, Mayra? Volta aqui de novo pra gente bater mais um papo, que eu sei que tem história aí pra muito tempo. Um pouquinho. Né? Bom, gente, Claudinha, que é a metade da laranja do pastor Fernando, tá aqui atrás. A câmera não tem como pegar ela, mas ela tá aqui como fiel escudeira. A missionária, eu falo que ela é uma inspiração pra mim de pessoa e é uma querida. E eu tava conversando com ela aqui agora os bastidores e ela me contou, pastor, um segredo. Uai. Ele tem um sobrenome, gente, chique, tá? Que é só pra nobreza. Fernando Luiz Leopoldino. E ainda tenho mais, mas eu fiquei só no Leopoldino porque eu achei chique. Eu achei elegantésimo. Eu achei, assim, sensacional. E todo mundo agora vai chamar ele de Leopoldino. Muito obrigado, viu? O que o senhor achou disso, pastor Fernando? Vai ficar bravo comigo, não, vai? Não. Ela tá contornando aqui um pouquinho, tá? Mas tá ótimo. Ô, gente, mas brincadeiras à parte. Pastor, eu queria que o senhor começasse contando pra mim, né, e pra todo mundo aqui que tá assistindo nosso podcast LP hoje. Como que começou a sua trajetória, a sua jornada? Aqui nos bastidores o senhor já me contou que não nasceu num lar cristão. É verdade. Né? Então conta pra gente aí um pouquinho, pra gente iniciar esse bate-papo, que eu tenho certeza que tem muita coisa pra gente aprender com a sua vida. Amém, Mayra. Bom, eu sempre, Mayra, por causa da minha questão física, eu procurava Deus, justamente para entender o porquê. Porque eu tive pólio com 1 ano e 8 meses, sabe? Uhum. Então essa busca por Deus, questionamentos... Pólio, que você fala é poliomielite. Né? Então, e com isso eu fui buscando a Deus. Eu falei assim, Senhor, por que eu fiz? Por que aconteceu? O que eu fiz? Vou voltar um pouquinho, Mayra, porque tem relação, né? Porque a minha família é de católicos, mas aqueles católicos que também espíritas, sim, então, mais nominais. Sim. E com essa mistura, eu fui questionando a Deus e queria conhecê-lo. Queria saber o porquê. Porque a linha espiritual tem aquela questão, espírita tem encarnação, sim, reencarnação. E eu falei assim, então eu preciso saber o que eu fiz na outra para estar vivendo isso. Entendi. E eu comecei a buscar. E foi depois de muitos anos de busca. Passar por longos caminhos, mas aí conhecer o Deus vivo. Posso imaginar. Foi uma alegria. Porque eu buscava em todos os lugares, sabe, Mayra? E não encontrava. Hoje, até à tarde, eu estava lembrando um pouquinho que ainda na igreja católica, dava 18 horas, eu ia buscar Deus. Olha.
Eu lembro, tinha um som na sala da minha casa, da minha mãe. Eu ali orava. Buscava Deus, buscava. E aí, Mário, eu comecei a buscar mais a Deus. E o louvor que me chamou a atenção. Foi o louvor que tocou meu coração. Na igreja católica. Começava, não entendia muita homilia, não entendia muita palavra, mas o louvor quebrantava. E aí mexeu comigo. Foi Espírito Deus. Santo estava trabalhando ali, né? Deus trabalhando, me mostrando. De melodia em melodia, né? Foi quebrantando meu coração e foi transformando. E é interessante, Mayra, um episódio, já na minha conversão mesmo, deprimido. Nossa, posso imaginar. Deprimido, com essa busca. Sim, sem saber, né, para onde correr, sem saber Sim. o que pensar, né? E onde estava esse Deus? E aí, Mayra, interessante porque eu tinha um sonho, dirigir. Eu tinha um sonho que era dirigir. E eu achei que todos os meus problemas iam acabar com a aquisição do carro. Entendi. Agora acabaram os problemas, agora minha alegria vai ser completa, porque vou ficar mais independente, então vai ser o fim dos problemas. Mas Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele permitiu que eu tivesse o carro primeiro. Para eu perceber que o tudo... Não era tudo. Não era tudo. Era Profundo, Ele. Hein? Era Ele. E aí eu fiquei muito feliz, né? Tirei minha carteira com 10 aulas. Olha! Para quem achava que não ia dirigir. Gente. Então, Mayra, tem muitas coisas que eu vou voltando. Não tem problema, Tá. pastor. A gente tá aqui no seu ritmo. Pode ir tocando o ritmo aí. Porque uma coisa, sabe, Mayra, que também Deus tocou na minha vida e que hoje eu carrego para a vida toda, que nós precisamos entregar tudo para o Senhor. É verdade. E todas as minhas entregas verdadeiras, depois veio a bênção, Olha pra você ver. sabe? Porque essa luta, esse desejo de querer dirigir, e eu fiquei buscando, né? E não estava dando certo. Não completava, né? E um outro fato, sabe, Mayra, que é interessante, porque não era convertido, comprei um carro, minha mãe me deu um carro, e eu comecei a dirigir sem carteira. Não façam isso, viu, gente? Não faça isso. Tire primeiro sua habilitação, por favor. Tira primeiro. Espere os 18 anos para você tirar sua habilitação. E você que já Mas- tem carro e é mais velho, não pegue sem habilitação. Mas só que eu, no quarteirão, ali com meu cunhado, para eu aprender um pouquinho, para ver se... Aquele famoso, vamos ver se eu dou jeito, tem um jeito pra coisa, né? Só que não é. Deus é que faz. Tudo Ele é perfeito. Tudo Ele que faz. Amém. E então, Mayra, eu comecei a fazer, não conseguia dirigir carro mecânico, né, câmbio normal, não Sim. conseguia dirigir. E entreguei para Deus, muito triste. Falei assim, Deus, eu acho que não é propósito do Senhor que eu dirija, não. E naquela época a autoescola não tinha carro adaptado? Tinha um só na época. Entendi. Era um só. E aí eu comecei a fazer, eu tenho um amigo, meu cunhado, e ele me ajudou nisso. E aí foi um último desafio que eu fiz comigo e com ele me ajudando. Que eu precisava fazer determinada coisa. Se eu conseguisse, eu conseguiria tirar a carteira. Entendi. E aí, Mayra, essa foi a prova que não deu. Não deu, e aí eu falei assim, Deus, não é propósito do Senhor que eu Famoso dirijo. deu ruim. Deu ruim. Não consegui e fiquei muito triste. Mas entreguei para Deus. Ainda não o conhecia face a face. Sim, só Mas de ouvir falar. só de ouvir falar. Então, Mayra, e eu entreguei para Deus, e aí um dia meu cunhado, esse mesmo, me chamou para comprar uma peça para o carro dele no meu cartão. Olha para você ver, a história é longa. Mas, e aí o que acontece? Nós fomos comprar essa peça e lá tinha um carro, câmbio automático, que era o que eu precisava. Olha. Porque nesse meio aí um amigo meu me falou assim, Leonardo, você vai conseguir se tiver um carro automático. Entendi. Entendeu? E aí, Mayra, eu tentava anunciar e nada, tentava anunciar, e as pessoas gostavam do meu carro, mas não compravam.
E aí quando foi um dia, nesse dia eu fui e achei esse carro. Aí comprei o carro, troquei o carro. E com 10 aulas eu tirei carteira. Olha! Com 10 aulas. E aí, Mayra, eu fiquei muito feliz, realizado, né? Voltei a estudar, voltei a fazer as coisas mais independente. Sim, começou a ter autonomia sobre a sua vida, né? Quem até então era totalmente dependente dos meus irmãos, né? Da minha mãe. E aí, Mayra, foi nessa época que aflorou mais ainda essa busca em Deus, sabe? Sim. Que eu era um religioso, mas estava triste. Ia à igreja, mas não tinha um encontro com Jesus. Tava faltando Tava faltando tudo, Tava faltando né? tudo, né? Tava faltando tudo. E aí, Mária, eu com essa depressão, minha mãe falou assim: Nando, você vai à igreja, mas está triste. Você está triste, tá? Então o que está acontecendo? E eu também comecei a me questionar. E aí, Mária, trocando de canal, na época tinha um programa Noite e Companhia do pastor Vanderlei Miranda. Me lembro! Me lembro desse programa. Mayra, ele só faltou falar meu nome. Sério, pastor? No dia, à noite. Estava sozinho no meu quarto. Antes dessa palavra, que ele tinha, no quadro dele, era tipo um podcast antigamente. Sim, verdade. Né? Verdade. Então, o que ele fazia? Ele Só que não tinha esse nome, né? Não tinha esse nome. E aí, o que aconteceu? Ele apresentava quem seria e daria o testemunho no primeiro bloco. E depois ele transmitiu uma palavra, Exatamente. Uma mensagem. E o interessante, Mayra, que eu até então não conhecia. Mas quem que me chamou a atenção para assistir? Era o meu primo que estava dando testemunho, ia dar o testemunho dele. Seu primo? Meu primo. E aí, Mayra, e com isso eu falei assim, olha, eu conheço, porque foi só um relance. Sim, olha, eu falei, espera aí, eu conheço, pessoa. Deixa eu ficar aqui para ver se é mesmo. Sim. E aí, Mayra, eu fiquei. E aí ele falou, chorei. Gente. Foi tudo que eu precisava ouvir, sabe? E depois eu vi a história do meu primo, que até então também não sabia que ele tinha convertido. Olha, pra você ver, gente. E a partir daí, Mayra, eu comecei a assistir mais o programa. A ficar um pouco mais sensibilizado. E aí, cada vez que eu assistia, cada vez Deus falava ao meu coração. E um dia eu falei assim, um dia eu vou nessa igreja. E aí, Mayra, eu estava fazendo terapia. Psicólogo, tomando medicamentos. É um tratamento multidisciplinar. Sim. Né? E aí, o interessante é que eu estava fazendo no Hospital Belo Horizonte. Pertinho. Pertinho da Lagoinha. E aí eu falo assim, como que Deus, ele vai tecendo, ele vai conduzindo. Exatamente. Né, Mayra? Ele vai conduzindo a palavra exata, tecendo, como uma trama mesmo. Trama mesmo. Ele vai conduzindo, ele vai... A gente precisa confiar. E essa entrega que eu aprendi. Sim. O dia que eu entreguei, Deus começou a agir. Olha. E aí foi encaixando umas coisas na outra e eu estava fazendo essa terapia. Saí da terapia chorando também. Nossa. Deus, isso não está resolvendo. Tô só gastando dinheiro e não está adiantando nada. Triste, angustiado, sem respostas. E aí nesse dia eu saí da terapia e o Espírito Santo me tocou. Amém. Vou lá na Lagoinha agora. Saí do consultório e fui para a Lagoinha. E na época, aquela descida, que eu esqueci o nome da rua, ela subia. Manuel Macedo. Isso, Manuel Macedo, que é a principal ali da entrada, aquela entrada principal. Não sei se é o nome correto, se é essa mesmo ou se é aquela lá embaixo, mas Manuel do estacionamento. Macedo. Sim. Ela subia na época. E aí eu subi e parei na porta da igreja. Quando eu parei, Mayra, estava saindo 3 pessoas da igreja. Era tarde. E quem estava saindo era o assessor do pastor Vanderlei Miranda. E aí eu conversei, eu parei, né, perguntei para eles que eu queria conhecer o pastor Vanderlei, que eu estava assistindo o programa. Ele falou assim, não, eu sou o pastor Wagner, eu sou assessor dele. Desce aqui, vamos conversar. E aí isso foi 18 anos atrás, 19 anos atrás. Sério? E estou lá até hoje. Olha, pra você ver, gente. Glória a Deus. E foi o início da minha caminhada, Mayra.
Esse foi o início da minha caminhada. Olha pra você ver. E a gente sabe que todo início de jornada, né, cristã, é um desafio, né? Porque vem ali uma metanoia, vem uma mudança. Sim. Né? A gente tem que, às vezes, abrir mão de algumas coisas que pra gente parecia tão orgânico, tão parte da gente. Né? Eu falo porque eu também não nasci num lar cristão. Então, eu também fui criada, né, num contexto católico. A gente tinha que abrir mão até mesmo de palavras, né? De vivências, de rotinas. E como que foi isso dentro da sua família? A sua família já era cristã? Já tinha outras pessoas? Você falou que seu primo, né, tinha se convertido. Sim, mas... Ou você foi ali o único do seu contexto dentro da sua casa? Fui o único. Como que foi isso? Porque a gente entende o seguinte, né? As coisas, às vezes, nem sempre são como a gente deseja. Sim. E pelo contexto, você estava passando por um momento difícil na sua vida. Sim. Né? Um desafio ali emocional, um desafio com a questão da deficiência física. Como que foi lidar com tudo isso nessa fase jovem? Né? Porque era um jovem. Era. E é interessante, sabe, Mayra, porque as pessoas não conhecem o nosso coração. É verdade. Então, às vezes, nós estamos ali, né, aparentemente bem, mas o travesseiro, ele é que sabe, né? É verdade. Quanto que ali você está angustiado. Então, e Deus, ele sabe, Deus, ele conhece. É verdade. E na minha família, desde quando eu comecei a buscar Deus, aí vem as brincadeirinhas. Ah, vai ser padre. Ah, agora mudou. Porque também a amizade masculina, o que acontece? Era de farra, de sair, de passear. Sim. Então, depois, quando eu me converti, os amigos aí foi separando, porque a gente já não tinha mais, eu não tinha mais o prazer. Não tem assunto, não né? Tem mais. Não tem as mesmas rotinas, não tem os mesmos que a gente costuma dizer hoje, não tem os mesmos rolês, né? Não Sim. tem. A nossa alegria gosto. É outra. É verdade. É outra e é plena. Sim. Porque é justamente, sabe, Mária, quando a gente saía, brincava, né, descontraído. E o interessante era que, o que acontecia? A gente ficava um pouco abatido, um pouco triste, né? Mas, assim, na verdade, a alegria completa era em Deus mesmo. Era nele que eu estava firmado. E aí o que eu falo que é interessante, sabe, Mayra? Porque quando eu até depois, de muitos anos depois, eu fui dar o testemunho lá no pastor Wanderlei Miranda. Sério? No mesmo programa? No mesmo programa. Uau! Depois de alguns anos de convertido. E como que foi isso no seu coração, assim? Nossa, quase sai pela boca, né, pastor? Imagino. Muito assim, sabe? E como que foi bom, e até para, às vezes, falar coisas que as pessoas que estavam em casa não sabiam. Imagino. Então, quando eu cheguei até em casa, a minha sobrinha disse assim: tio, você não parecia ser tão triste assim. Olha pra você ver. Então, mas lá no meu cantinho, no meu coração, lá estava faltando. Sim. Então, Mayra, com essa questão aí, muitos falaram, agora vai ser pastor, e nem sabia que depois de alguns anos, Deus... De fato, né? De fato, me tornaria, Deus me daria essa graça de servir como pastor. Sim. Mas, Mayra, então, assim, foram muitas piadas. Posso imaginar. Foram muitos, sabe? Mas eu estava feliz. Sim. A completude do Espírito Santo, ela te permitiu viver isso tudo sem mágoas, né? Mayra, eu no final de semana, antes de me converter, ficava triste por ficar em casa. Agora eu amava ficar em casa, assistindo a Rede Super. Sim. Os louvores. Então eu ficava, às vezes, aí ia para a igreja, no sábado, que eu estava com sede, sabe, Mayra? Sim. Estava com sede de Deus, queria conhecê-lo. E aí fui buscando, fui caminhando. E como eu falei, sou um pouco tímido, sabe, gente? Mas... a gente tá vendo, né? Deus, Ele muda. Sim. Amém. Ele vai acrescentando. Amém. Então, na minha vida, sabe, Maria, eu vejo muito Deus, sabe? E Ele dá tudo na medida certa. Certo. Ele vai fazendo tudo. Então, quando eu fui me batizar,
eu uso um aparelho, né, um ortopédico, e eu queria batizar por imersão. Imersão. Eu queria. E o pessoal, mas como que você vai fazer? O aparelho não pode molhar? E eu falei assim, não, mas eu quero. E aí? E Desafio, aí, né? outro desafio também. Então eu falo, sabe, Mayra, que Deus ele vai colocando o querer e o efetuar. Exatamente. Ele vai colocando. E eu sou meio engenhoso, assim, sabe? Eu gosto de planejar, eu gosto de ter o controle de algumas coisas, me precaver, sabe? Então, me representa um pouco também. Sabe, não gosto de ser pego de surpresa, então eu tento prevenir. Minha mãe sempre diz que é melhor prevenir do que remediar. Sim. E aí eu comecei a maquinar. Falei assim, olha, eu tenho aqueles filmes, né, plásticos, eu vou enrolar na joelheira, que é de couro que não pode molhar mais, e depois resolvemos. E Deus foi bom que eu consegui, fui batizado por imersão. Molhei o aparelho, mas também não estava... Não deu muito problema. Não teve problema, não, graças a Deus, sabe, Mari? Então as coisas foram acontecendo e, como eu falei, Deus vai colocando as coisas, vai direcionando e nós vamos crescendo a cada dia, conhecendo Deus mais e mais e verdadeiramente, né? Não só de ouvir falar. É verdade, ter experiências, né? Com Ele. E eu vejo que esse fato, né? Duas coisas que o senhor falou que me marcou aqui bastante, porque compartilho, né? Assim como eu compartilho, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, acredito que elas também compartilham disso. O fato da gente, às vezes, não expressar as nossas emoções e as pessoas falam, olha, eu nem sabia. Sim. Né? Quantas vezes a gente não quer demonstrar, né, que a gente está chateado? Até eu falo hoje, eu falo por mim, às vezes, situações corriqueiras da nossa vida, mas o Senhor, Ele sonda e Ele recolhe todas as nossas lágrimas. Sim. E eu tenho certeza que todas aquelas lágrimas, né, que foram derramadas no seu travesseiro, o Senhor colheu a todas. Sim. Né? E assim como está lá em Salmo 126, aquele que planta, né, que vai pelo caminho chorando, mas semeando, ele volta colhendo com alegria. Né? E quero deixar uma palavra para você aí de casa um pouco antes, né? Mas a gente segue aqui o Espírito Santo. Mesmo que você esteja passando por um momento desafiador na sua vida, que você acha que realmente tá difícil, Mayra, não vejo mais solução, não vejo mais para onde ir. O Senhor, Ele está aí com você agora e Ele sonda a sua vida. Ele quer que você pertença a Ele e Ele quer transformar o seu choro em alegria. Amém? Amém? Amém. Voltando aqui agora para nossa conversa, Amém. porque a gente entende que essa outra palavra que o senhor falou também, que mexeu muito comigo, que o querer e o realizar, eles estão no poder das mãos do Senhor. Né? Isso já estava no meu coração antes mesmo de conhecer a Escritura, sabe, Mayra? Porque essa sede, né? Deus ia colocando cada dia mais e me dando forças. Sim. Porque um fato também interessante, sabe, Mayra, que até firmando essa que você falou hoje, né, com as pessoas que estão nos vendo, impossível para nós, mas para Deus não. Sim. Porque um fato também, Mayra, que mudou a minha história foi Deus, Ele me tirando da zona de conforto. Sim. Isso às vezes dói, né, pastor? Porque até os 18 anos, 19 anos, eu precisava de alguém estar comigo para eu não cair. Sim. Né? Porque eu tive a poliomielite, fui no corpo todo. Diz que a minha mãe, me contando, né, que eu fiquei engessado o corpo todo, igual uma múmiazinha. Que eu só mexia com os olhos. Então, com o tempo, Deus foi restaurando as forças. Então, o que mudou, sabe? Que deu um start na minha vida, que Deus... olha só que interessante, que Deus me despertou para buscá-lo. Não era para realizar alguma coisa. Sim. Porque quando eu nessa busca por Deus, minha irmã falou comigo, Nando, vamos à missa. E eu ia a pé com ela. Ela ia atrás me segurando para eu não cair
Mas eu falei assim, eu não quero ficar mais assim, não. Eu quero ir sozinho. Um dia eu vou sozinho. Você queria ter autonomia, você queria ter ali Sim. a sua liberdade de ir e vir. Sim. E aí, Mayra, Deus foi me dando, sabe? Foi colocando espinhos ali, mentira, você vai sair daí. Mas como? E aí, Mayra, um dia eu falei assim, não, eu vou sozinho à missa. Minha mãe está assinando, aí você falou até antes da gente começar, né? Da proteção, do cuidado, da bolha, né? Porque bolha. A gente, quando é mãe, eu como uma mãe atípica, perguntei pro pastor Fernando, né, me conta aí um pouco como que é, porque eu como uma mãe atípica, a gente quer colocar o nosso filho ali dentro de uma bolha, para que nada o fira, nada venha trazer nenhum mal para ele, que ele não venha sofrer, e é um grande desafio pra gente como mãe. Mas também na posição de filho, né, tem-se também um grande desafio de sair dessa redoma que Sim. é a zona de conforto, né, e que pastor? faz bem. Exatamente. E que faz bem. Porque eu falo com a Cláudia, né? Se eu tivesse parado lá atrás, Mayra, eu não tinha chegado até aqui. Se não fosse Deus me impulsionando, sabe? Eu não tinha chegado aqui. O primeiro passo a gente precisa dar. E Deus, Ele vai fazendo, Ele vai acrescentando. A gente põe o pé, Deus põe o chão, né? Eu demorei meia hora para chegar na igreja. Suando, com medo, sabe? Mas Deus foi, não caí. Uau. Não caí. Deus me levou, me trouxe. Amém. Sabe? E foi assim a minha vida toda, sabe, Mayra? Deus... E eu falo que Deus, Ele permitiu... Hoje eu vejo isso, sabe? Os questionamentos lá de trás. Sim. Por que Deus, se eu permitiu? Eu precisava conhecê-lo. E foi esses questionamentos meus, sabe, que me levou a buscá-lo. Sabe? E aí, Mário, e fui caminhando, fui rompendo, até que Deus, né, me deu o carro. Então a gente vai um pouquinho lá atrás, vai lembrando de alguns pontos, né, onde Deus fez maravilhas, sabe, Mayra? Então, como eu falo, mãe, tive, que uma faleceu ano passado, minha irmã mais velha, que também era uma outra mãe. Então tinha ela e a minha irmã caçula, que também 3 mulheres me Nossa, muita mulher, né? protegendo, me guardando. Tem 2 irmãos, meu pai, mas mulher é diferente, né? O cuidado de mulher é mais. Então elas sempre fizeram, sempre tudo o que eu precisava, elas estavam ali para. Mas aí um dia eu falei assim, não, agora eu preciso caminhar. Bom, pastor, a gente estava conversando aqui sobre essa questão de zona de conforto. Sim. Né? E o senhor falou que o primeiro passo é o mais importante. Sim. Né? E o senhor vê que nesse passo de fé que o senhor deu aí, de ir até a igreja sozinho, de ir, né? Sim. Se locomovendo sozinho. Sim. Isso virou uma chave na sua vida, né? Foi. Essa busca por Deus, né, Mayra? E o querer efetuar que Ele colocou, que Ele coloca. Sim. Ele nos inspira, Ele nos conduz, Ele nos dá a direção. E a gente precisa crer e confiar. Verdade. Porque eu tinha medo de cair. Eu imagino. Cair, quem ia me levantar? Quem ia me ajudar? Isso com 19 anos? 19 anos. 19 anos mais. Então fui buscando. E até que um dia, né, Deus me levou a Lagoinha para conhecer Jesus verdadeiramente. Amém. Né? E aí que eu comecei a buscar, e cada culto era uma cura, era um entendimento, e aí nunca mais saí. E fui buscando. Como eu falei, Deus vai colocando as coisas na nossa vida, e a Lagoinha me acolheu. Amém. Me acolheu o pastor Adalberto, na época. Ele que... Expliquei para ele minha situação, né? Porque eles me ligaram. Sim. Eu tenho problema físico e tal. E... Não, pode vir, era lá na Central das Redes. Sim. Era um outro desafio, aquela escadaria, Mayra. Ali é...
sem adaptação nenhuma. Inacessível um pouco. Né? Nada. Mas não foi empecilho. Não impediu. E como eu falo, sabe, Mayra, Deus ele é tão bom que ele vai colocando pessoas. Uma rede de apoio, né? De apoio. Ele não nos deixa sozinhos. Eu falo mesmo, em toda a minha vida, Mayra, Deus sempre colocou alguma pessoa para me ajudar. Amém. Sempre. Né? Minha mãe, desde pequeno, cuidando, zelando, me carregou até os 13 anos no colo. Olha. Com bengala, com aparelho. E minhas irmãs, primos, na escola tinha sempre um amigo, aquele companheiro, sabe? Que estava ali para ajudar, para auxiliar. Então, sempre. E a sua família, você tem mais irmãos ou irmãs? São dois de cada. Dois casais, né? Ó, o senhor é do meio ou caçula? Eu sou um dos caçulos. Aí tem a Raquel, que é a mais nova. Perdi uma ano passado, né? Essa também que me ajudava bastante. Mas homens, né, trabalhavam. Sim, tem outras questões, e aí mais elas mesmo que estavam sempre comigo, né, me ajudando em tudo. Essa rede de apoio que o senhor mencionou, ela faz toda a diferença, né? Eu falo, claro, obviamente, no fator físico, para quem tem alguma necessidade mais específica, mas eu falo também no cunho congregacional. Sim. Né? Na igreja, a gente precisa... Ontem eu estava fazendo um curso no final de semana e a gente recebeu um testemunho de uma irmã que desde a pandemia ela não está congregando. E ela falou que ela não é daqui, ela é de outro estado, e aí ela falou como é importante você estar numa igreja e quando você tem um problema, você receber pelo menos uma ligação, uma mensagem. Sim. Porque ser igreja é isso, né? Sim. É um apoiar o outro, é um estar com o outro, é ser a família do outro, né? Porque não se faz corpo sem membros. Sim. Né? A igreja, por mais que organicamente existem pessoas que têm a falta de algum membro, mas a gente fala espiritualmente. Sim. A gente é corpo de Cristo, né? E a gente se pertence uns aos outros. Sim. Então a gente precisa entender essa rede de apoio. Para mim é muito especial ter o senhor aqui como meu entrevistado de hoje, porque traz uma consciência do que nós estamos fazendo pelo nosso irmão, independente de quem ele seja, Sim. independente da necessidade que ele tenha, porque às vezes, tudo bem, o senhor tem uma necessidade física que nós podemos ver, então nós podemos aqui, a igreja, graças a Deus, a gente tem um elevador, a gente tem uma acessibilidade que te ajuda, que colabora com o seu dia a dia na igreja. Mas e aquelas deficiências que não são visíveis? Sim. Que são da alma? A gente sabe que só Jesus, só Deus é quem vai suprir. Mas será que às vezes se a gente for um pouco mais sensível ao nosso irmão, ou o fato da gente estar ali congregando na igreja, vai me despertar para aquele irmão, para ver qual que é a necessidade dele. Sim. Às vezes de uma palavra, de um sorriso, de um café no meio da semana. Sim. Sabe? E isso me desperta esse alerta mesmo como igreja. Ser igreja, né? Ser igreja, não só na teoria, Sim. mas na prática. E acho que isso que fez toda a diferença, Mayra. Sabe, esse acolhimento. Sim. Sabe, e esse cuidado mesmo, esse pastor. Tenho contato com ele até hoje. Ele está em Uberlândia. E tenho contato com ele até hoje. E ele foi uma bênção na minha vida. Que delícia ter essas memórias, né, pastor? E ele foi conduzindo e foi me desafiando. Então, assim, já fui para escola de líderes na época, os primeiros passos, e fui caminhando. Olha. E fui caminhando. Foi só crescendo. Foi. E, igual eu falei, Deus foi colocando e sendo desafiado, fazendo os cursos na igreja. E acho que por isso, Mayra, que eu também tenho essa paixão com a consolidação. Sim, porque o senhor foi muito bem recebido, né? O senhor foi acolhido. E isso faz toda a diferença. E é assim mesmo. A Cláudia fala que eu sou muito paciente. Que eu não desisto das pessoas. Sabe?
Mas eu tenho aquela questão, Deus, se Ele fosse olhar para as nossas falhas, Ele ia agir assim? É verdade. Não ia. Verdade. Então, assim, eu lembro, né, há poucos anos atrás, uma irmã falou assim, eu ainda não era pastor e a gente já criou um vínculo muito legal. Sim. Então ela está assim, Nando, você era chato demais. Nossa, falou isso na cara, Falou. assim, sem filtro. Você era chato demais. Mas glória a Deus que você não desistiu da gente. Que bom, né, pastor? Isso que foi, sabe, Deus tocando, não para, não desiste, vamos perseverar. E eles continuaram, batizaram, e eu ficava... Mas é Deus, né, Mayra? Como eu falei com você, é Deus que vai... É Deus purinho, colocando, né, que a gente Ele fala. que vai colocando, Ele que vai direcionando, e aí nós vamos caminhando, né? E nós estamos aí hoje. E eu queria aproveitar o que você falou da adaptação, Mayra, que eu era da Lagoinha Estoril. Sim. Não sei se eu posso, assim, a gente falando aqui e puxando outros assuntos. Não tem problema, pode, fique à vontade. Mas então, e aí meu tempo lá tinha acabado. Meu coração... Sim, e tudo bem, né? Deus estava me levando para um outro... Eu estava orando, eu e a Cláudia, nós ficamos 2 anos orando. Deus, onde o Senhor quer que a gente esteja? Aonde o Senhor deseja? Onde o Senhor quer nos levar? Orando. E aí, Mayra, uma irmã aqui da igreja, né, um casal que mora aqui, meus vizinhos, uma vez eles foram lá em casa e eu moro aqui perto. Sim. E da minha casa, né, no meu apartamento, dá para ver o teto aqui da igreja. É verdade? Dá para ver o teto da igreja. E aí eu conversando com a Cláudia, eu disse, Cláudia, eles estão mexendo alguma coisa no telhado ali na igreja. O que será que eles estão fazendo? E aí quando esse casal foi lá em casa, que eram daqui, eu falei, o que é aquilo que eles estão fazendo lá? É o elevador. Que eles estão colocando na igreja. Olha. Deus, entendi. Senhor, obrigado pela resposta tão clara. Entendi, pai. Porque na outra igreja fazia, mas tinha dificuldade das escadas, então tinha algumas coisas que eram mais limitadas. Claro. Então aqui, Mayra, foi essa providência divina. E uma vez, né, Deus também, Ele nos corrige. Também precisa corrigir. Ah, claro, é um bom pai. Uma vez eu cheguei até aqui na igreja, nós também somos seres humanos, passamos por dificuldades. Claro, com certeza. Eu falei, Deus, por que está acontecendo tal, algumas coisas assim? Eu estou cuidando. Você chegou aqui, já tinha um elevador. Então, gente, às vezes nós não percebemos o cuidado de Deus. Sim. Às vezes a gente está preocupado com tantas outras coisas e esquecemos de detalhes reais que Deus está fazendo, que Ele está provando, que Ele está cuidando, mas às vezes a gente não percebe. Mas se a gente busca, se a gente tem um coração que quer ouvir mesmo a voz do Senhor, a gente escuta. O que você falou é tão precioso, porque às vezes a gente fica com os nossos olhos tão fixados nas grandes coisas que Deus pode fazer, ou que até Deus já fez na nossa vida, e foca naquilo achando que todas as outras coisas vão ser grandiosas como aquela. E a gente esquece que até o ato da gente acordar, da gente respirar, da gente pôr o pé no chão, da gente ir ao banheiro, coisas simples. Sim. São providências de Deus, são os detalhes que Deus cuida. Sim. Né? O senhor falando essa questão, né, de ir para a igreja caminhando, eu me recordo quando meu filho Heitor, que hoje tem 8 anos, ele tinha 3 para 4 anos, ele falava igual eu, tá, gente? Ele falava igual um papagaio, até hoje ele fala bastante. E ele tá me assistindo agora, filho, um beijo para você, mamãe te ama, tá? E ele virou para mim uma vez e tá assim, mamãe, meu sonho é usar chinelo. Aquilo para mim foi como uma faca no meu coração. Mamãe, quando eu vou ter um chinelo? E eu sei que para ele se locomover, ele precisa das órteses. Sim. Ele tem mais firmeza no andar, ele tem mais segurança, ele tem mais estabilidade no andar. Sim. E um chinelo para ele poderia fazê-lo cair. Como mãe, eu não quero que meu filho caia.
Sim. E aí teve um dia que eu chorei na minha casa. Falei, Deus, meu filho não pode usar um chinelo. Como assim, Senhor? E aí Deus me deu uma. Deus falou assim, eu preservei a vida do seu filho. Eu permiti que ele não tivesse nenhuma sequela, nenhuma, como que eu posso dizer, nenhuma, não é sequela a palavra, que não tivesse nenhum desencadear mais sério, porque ele poderia ter outra depois da cirurgia. Sim. E você me agradece dessa forma? E aí eu falei, nossa, que ingratidão a minha. Por quê? Porque ele não ia usar um chinelo. O que é um chinelo? Perante uma vida? Né? Porque quando ele tinha 3 meses, ele fez uma cirurgia que tinha risco dele realmente não sobreviver. E Deus me devolveu ele. Ou seja, Deus permitiu que eu cuidasse dele. Porque eu falo que o Heitor não é meu, o Heitor é do Senhor. Amém. Então, Deus permitiu que eu cuidasse dele. E eu falei, Senhor, eu estou sendo ingrata, me perdoa por isso. E aí, ano passado, nós fomos para uma viagem e eu fiz questão de comprar uma sandália para ele. Deve ter ficado feliz. Ficou. Eu tenho a sandália até hoje, lá em casa. E aí, eu comprei. E na hora que eu vi a carinha dele ganhando a sandália, eu falei, não tem preço que pague isso. E é a mesma coisa, né? Que Deus vê a nossa gratidão. E olha uma coisa, Maria, que você falou, é o tempo certo. É tudo no tempo certo. É o tempo certo. É o tempo certo. Porque você falando, eu lembro também que meu sonho era ter um tênis, usar um tênis, sair de tênis. Mas o aparelho ortopédico, antigamente, era feio, pesado. Sim. E meu sonho era sair com tênis. Tinha uns tênis, né? Mas não podia sair, só quando era carregado. Sim. Mas eu queria ficar de pé com o tênis. E Deus, no tempo dele, promoveu, deu sabedoria ao homem, né? Ver um aparelho, uma órtese melhor, Sim. onde pudesse encaixar um tênis, calçar um tênis, um sapato, né? E também foi uma realização usar um tênis All-Star preto na época. Maravilhoso! Adoro All-Star! Na época, pois é, né? Super estiloso, olha. Na época, fazendo propaganda aqui, né? Vamos fazer um merchan. Mas então foi uma alegria. Então são coisas pequenas, né? E assim, mas tão Deus valiosas, sabe, mas que né? Deus sabe que daquilo que a gente precisa. Exatamente. Mas é no tempo certo. Exatamente. É no tempo e tudo certo. que às vezes a gente almeja, né? Seja ela pequena, seja grande. O Senhor, ele tem o momento exato para nos presentear. Sim, né? sim. E é tão precioso isso, a gente falando, né, sobre essas pequenas conquistas, que para nós é grandes conquistas, mas às vezes aos olhos das outras pessoas é tão simples. Sim. Porque o que é calçar um chinelo e o que é calçar um tênis? Sim. Né? E não é nada para outras pessoas, mas para nós, eu como mãe e o Senhor como uma pessoa, como um homem de 18, 19 anos, era tudo. Sim. Era. Sabe? Então, assim, hoje eu aprendo, sabe, pastor? A cada dia. E hoje aprendendo muito mais com a sua vida. Amém. Sobre gratidão. Sabe? Eu aprendi aqui várias coisas sobre gratidão, sobre paciência, sobre sair da zona de conforto. Sim. São lugares onde Deus, às vezes, permite que a gente esteja por um determinado momento. Sim. Assim como a palavra de Deus diz, né? Que há um tempo para todas as coisas. E às vezes a gente não compreende isso. A gente quer que seja o nosso tempo, né, pastor? E sabendo que quando Deus tem, é o melhor. Exatamente. Ele tem o melhor. Então, isso com essa caminhada, o que tem marcado a minha vida é isso, é confiança em Deus. Amém. Entrega o seu caminho, confia nele. Amém. E tudo ele vai fazer, né? É o que eu tenho, porque eu tentava fazer, não conseguia, mas na atitude de entrega verdadeira, acontecia. Porque aí, Mayra, a gente está demonstrando a Deus a nossa fé, a nossa confiança nele. Sim. Aí é prova que você confia. Porque enquanto a gente está tentando, não, isso aqui eu consigo resolver. Como eu falei com você,
eu sempre, na medida do possível, tentei resolver as coisas. E na força das nossas mãos a gente E não consegue nada, né, pastor? Tudo que eu tentei não dava. Como diz a linguagem hoje dos jovens, deu ruim. E aí fui aprendendo, sabe, Mayra? E o que Deus tem é sempre melhor. Amém. Sempre. E nós estamos nesse processo. Ainda tem áreas na minha vida que Deus está tratando, Deus está nos aperfeiçoando. Todos nós, né, Todos pastor? nós estamos nessa caminhada. Todos nós. E é bom saber, né, que nós temos um Deus que cuida, que zela, que tem o melhor. E que sempre faz novas todas as coisas. Todos os dias, né, pastor? Cada dia, Mayra. Cada dia Deus vai nos direcionando. Eu estou muito feliz aqui na Lagoinha Palmeiras. Que bom. Sabe? A gente também está muito feliz com o senhor aqui, com certeza. Sinto assim muito, eu e a Cláudia, né, sentimos assim muito bem acolhidos, sabe? A gente criou amizades verdadeiras, sabe, com tão pouco tempo. Sim, verdade. Né? Verdade. Então, e tem sido uma bênção. Eu já me incluo, aqui. tá, gente, nessas amizades verdadeiras, assim, eu já me incluo. Já tô lá dentro. Com certeza. Eu já até me autoconvidei para um café na casa deles, então assim. Mas então, Mayra, nós estamos nessa caminhada, sabe, minha irmã? Onde eu falo mesmo para as pessoas, busque a Deus. Amém. Busca mesmo, porque é Ele que faz. É Ele que faz. É só Ele. E como a gente sabe que Deus faz coisa boa, gente, não é meia boca, não é meia coisa, não, é coisa boa. O pastor Fernando falou aqui, ó, da conversão dele, que eu fiquei extremamente impactada. Ele falou como Deus curou ele, né, emocionalmente ao longo de todos esses anos. Como ele cresceu ali no ministério. Agora, pergunta que não quer calar. Quando Claudinha maravilhosa entrou na vida do Fernando? Quero saber, gente. Vocês querem saber? Eu quero saber. Também tem uma história longa. Ah, gente, ó. Vocês estão com tempo? Eu tô super com tempo hoje. É interessante, Mayra, essa questão até de relacionamento. Você como mãe, sim, você vai entender. Minha mãe super preocupada. Super protetora, imagina. Super protetora. E aí, Mayra, tive algumas namoradas, né? Saía, tinha algumas namoradas, mas minha mãe falava assim, você não vai casar. E era outro sonho. Ter a família, casar. Deus, mas eu quero casa. também ter minha família. Quero ter minha esposa. E aí apresentava uma... Não passava pelo crivo. Não passava. E depois que eu converti, eu também queria honrar minha mãe. Sim, Ela é autoridade. Certíssimo. Eu disse, não, a mulher, que minha mãe... É lógico que nós precisamos entender Sim. que tem casos e casos, né? Mas pelo cuidado e pelo... Eu queria isso. Sim. Que eu gostasse, que eu amasse, mas também que minha mãe... Que agradasse a sogra. Aprovasse. Né? E é interessante porque... Que fosse uma mulher que a sogra desse um joinha, né? Porque, não, vamos falar a verdade, não dá para ficar com um relacionamento que os pais não aprovam. Não, não dá. Né, que os pais não gostam. Não dá liga. Não dá liga. Não dá, não tem como. E aí, Mayra, e essa também foi uma entrega. Imagina. Foi uma entrega também. Porque na época tinha um pastor. Aí, jovens, pega a dica, pega a visão. Não vou falar o nome. E ele esteve lá na igreja e ele falou assim: quem tá solteiro aí? Quem quer casar? E aí ele deu o testemunho dele. Ele falando assim, olha, gente, sabe quando foi que eu encontrei a minha amada? Quando eu entreguei para Deus também. Eita! Eu falei, Deus, mais uma vez, né? Preciso entregar, né? Senhor, né? Tem que entregar. E aí o mais difícil que é a oração que ele fez. E eu tive a coragem para fazer também. Sério? Senhor. Da renúncia, né? Se não for para eu casar, não vou casar. Mas eu vou ser feliz solteiro. E aí fiz. Porque eu também já estava cansado. Sim, mas... Eu estava cansado, olha para uma, vai ser, olha que você vê, não é... A mãe, né? Na sua mãe não estava... Nenhum currículo ali estava sendo suficiente, não estava sendo aprovado. Mas ela tinha o critério dela bem, era sabe? alto. Era alto. E aí, Mayra,
uma certa vez, eu liderando uma célula lá no Prado. Adoro No histórias Prado. românticas. No Prado. E aí, o meu supervisor, na época, um grande amigo que faleceu, ele morava ali no Gutierrez. Ele morava no Gutierrez e aí, conversando com o pastor, tinha uma pessoa, uma menina, que estava ligando para a igreja, querendo uma célula lá no Gutierrez. Entendi. Entendeu? Tudo. Anfitriã tinha uma pessoa lá ligando. Nós temos uma casa, mas está faltando líder. E aí era a Cláudia que estava ligando para o pastor. Ela era anfitriã. Não, ela fazia parte Da célula que precisava de um líder. Precisava de um líder. Gente, olha. E eu tinha 2 anos só de convertido. Só tinha 2 anos. Neófito. Olha pra você ver. E aí abriu-se a casa. E aí esse meu supervisor chegou assim, Fernando, tem uma casa no Gutierrez, vão liderar lá? Como eu te falei, Deus colocou o querer e o efetuar, vamos embora. Bora. E aí cheguei lá, quem estava lá? A Cláudia. Ai, os olhos brilharam. Secretária, né? Aí era secretária, ela foi começar, aí que nós fomos começar a caminhada, e aí fomos estreitando laço. Aí precisava de uma secretária, né? Gente, olha isso. Precisava de uma secretária. Não, e o lá na melhor, célula. que eu acho que vocês não devem estar ouvindo, é que o pastor Fernando tá contando e a Claudinha tá aqui nos bastidores e ela tá assim, ela é secretária, ou seja, ela era a secretária dele na célula, pensa. E aí, Pode falar. e aí, Mayra, nós começamos a conversar. Ela me ligava à noite pra gente resolver as coisas. Ela ia fazer faculdade, aí fui dar conselho. Oh, gente, E já aí- vejo corações pulando. E aí foi interessante. Naquela época era o telefone de casa, porque não tinha celular. Porque na minha época de namoro não tinha celular. E aí a gente ficava, né, conversando horas e tal, e foi estreitando o laço. E o mais interessante, Mayra, que justamente a hora que eu fui apresentar, né, a Cláudia para minha mãe, acho que eu vou deixar ela aqui, né? Da próxima nós vamos arrumar o microfone sem fio pra Claudinha. Da próxima eu trago a Claudinha aqui. Aí que ela vai contar. Ela vai contar outra parte da história. E aí, Mayra, foi interessante que nós fomos aprofundando o relacionamento, foi ficando mais sério. E é interessante que minha mãe, nós falamos, não, agora nós vamos casar. E o mais interessante é que minha mãe começou a anunciar com grande alegria. A sogra aprovou. Aprovou. Gente. E ela falava assim, não, a Cláudia é uma bênção, e que a Cláudia é muito bem-vinda, que agora o Nando vai casar. Gente, vejo a mão de Deus toda nisso. Toda, sabe, Mayra? Porque é interessante, porque quando é coisa de Deus, quando é por isso verdade. que nós precisamos. Tudo acontece, né? É aquela trama lá do início, né? Deus tecendo toda a história. É interessante por causa disso, né? Porque a gente percebe como que Deus vai fazendo as coisas. Sim. A gente precisa confiar em Deus. A gente não pode, porque Deus é onisciente, Ele sabe o que é melhor para nós. Verdade. Às vezes nós temos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vem do Senhor. E quando a gente confia, olha, nós estamos com 14 anos de casados. Ai, que legal! E Eu também tenho 14. a gente vê, sabe, Mayra, nós nunca discutimos. Olha, gente. Sabe aquelas... Tem alguns Não, isso é contratempos normal, que faz porque parte. são pessoas, eu costumo dizer assim, são 2 seres humanos de sexo oposto Sim. que foram criados de maneira diferente. Então, em algum momento, vai ter ali um desacordo, uma diferença de opiniões. Sim. Mas nada que com uma boa conversa, né? Não se Então, resolva. a gente pode falar mesmo, sabe? A gente nunca discutiu, Olha que legal. sabe? E nós fomos caminhando e estamos, né? Graças a Deus. Eu faço aniversário no dia 22, ela faz no dia 20. Nós nascemos no mesmo ano. Com 2 dias então de essa diferença. semana também foi aniversário de Foi Claudinha? aniversário dela. Olha como é que Deus faz. A gente só faz uma festa.
Que coisa maravilhosa, gente. Deus é bom demais, né, Mayra? E ela nasceu em Caeté, né? E Deus a trouxe para cá para estudar. Chocada. Então, assim, Deus é que faz. De Caeté para BH. Então, assim, a gente vê mesmo, né, Mayra, que Deus é a que mão faz. de Deus. A mão de Deus. Purinha. É uma auxiliadora, né? Todos percebem. Ela é. Ela é um doce de batata doce. Ela, sim, eu falo mesmo, não posso nem pensar assim que já está ali querendo fazer, ajudar. Preciosa, demais. Né? Os meus olhos também, eu falo que é um presente de Deus. Que linda, gente. É um presente de Deus. E que a gente vê mesmo que Deus, ele prepara tudo que a gente precisa. É verdade. Tudo, tudo, tudo. A gente só precisa confiar. É verdade. E eu até falo com o Fúvio lá em casa, falo, amor, a Claudinha e o pastor Fernando, eles exalam amor. Glória a Deus. Sabe? Vocês exalam o amor. E o amor de Deus. A gente não consegue olhar para vocês sem sentir o amor de Deus. Amém. Porque é visível na vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Sabe? Então, eu sempre falo isso com ele. E eu falo, amor, eu gosto deles de graça. Sabe assim? Aquelas pessoas que a gente gosta, assim, bate o olho e fala, gostei. Deixa eu me chegar mais pertinho aqui desse povo, que esse povo é gente boa, sabe? E eu sou assim, de graça, Amém. Sabe, pastor? E eu tenho, assim, uma admiração enorme por vocês dois. Glória eu já a Deus. falei várias vezes com a Claudinha, e agora eu tenho a oportunidade de falar com o senhor isso, que eu respeito e amo muito a vida de vocês em Cristo, sabe? Amém. E como igreja, né, é muito bom fazer parte do mesmo corpo que vocês. Amém. Glória é muito a Deus. bom. Amém. Pastor, caminhando agora pro final. Ai, gente, essa conversa tá tão boa. Eu vou falar para vocês. Aqui eu estou sentindo uma atmosfera tão do céu aqui. Amém. Glória a Deus. E eu tenho certeza que aí onde você está agora, ou nos ouvindo, ou nos vendo, eu tenho certeza que o Espírito Santo tá sobre a sua vida e tá movendo também algo aí dentro de você, com a presença poderosa dele. Mas, infelizmente, a gente tem que caminhar para o final. Amém. Né? Glória a Deus. Porque a gente não pode ficar aqui a noite inteira também. A gente gostaria, né, pastor? Mas não dá para ficar a noite inteira. É isso mesmo. Não é? Então, eu queria, pastor, que o senhor desse uma palavra, uma mensagem aí para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo, enfim, para essas pessoas que estão aí do outro lado da tela. A gente não sabe, né, em que horas elas vão ver. Sim. A gente não sabe em qual momento esse vídeo vai encontrar a vida delas. Então, da mesma forma, né, que o senhor foi impactado há anos atrás, sim, por uma entrevista na TV, eu tenho certeza que essa nossa conversa de hoje, ela vai de verdade impactar, amém, a vida de alguém que realmente precise, né? E a minha oração hoje é que nós possamos ser flechas mesmo. Amém. Que a palavra de Deus possa alcançar o coração dessas pessoas. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para esse povo. Amém. Em nome de Jesus. É o que Deus fez na minha vida, Mayra. Amém. Essa busca verdadeira pelo Senhor é ela que vai mudar a nossa história. Por qualquer motivo que você esteja passando, de luta, de enfermidade, nada é impossível para Deus. E quando nós o buscamos de todo o coração, Ele vai verdadeiramente mudar a nossa história. Precisamos ter paciência, precisamos confiar nele e esperar nele. Isso é o suficiente para que Ele mude totalmente uma história. Amém. Para mim, muitas coisas eram impossíveis. Muitas. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aquilo que eu achava impossível foi possível. Amém. Então, por isso, não desista, persevere, busque o Senhor, porque Ele faz. Amém. Do jeito dele, no tempo dele. Amém. Que é o melhor, né, Mayra? Amém. Exatamente, é o melhor para nós. Para nós. Porque Ele sabe qual é o momento certo. Sim, no tempo dele. Qual momento a gente está apto, né? Sim. Para receber. Justamente. Que a gente não pode receber uma bênção se a gente não está preparado. Sim. Tenha paciência, que a hora chega. Verdade. Pastor, o senhor tem um Instagram também, que você põe lá alguns devocionais, não é?
Sim, é esporos. Né? Ainda a gente vai nós deixar estamos... aqui na descrição do vídeo o Instagram que o pastor Fernando ele escreve alguns devocionais que são preciosos ali, e aí a gente vai deixar aqui na descrição para você seguir lá e degustar e desfrutar também dessa fonte que jorra através da vida do pastor Fernando. E em breve, se Deus permitir, teremos novidades lá. Amém, glória a Deus. A gente gravar algumas coisas, algumas mensagens Amém. também que Deus tem falado ao nosso coração, Amém. né? Amém. Isso Nós vamos ficar felizes em ver mais coisas lá. Vamos. Amém. Com certeza vamos ficar felizes. Eu com certeza ficarei muito feliz. Para glória e louvor do nosso Senhor, né, Mayra? Pastor, muito obrigada. Eu que agradeço, por tudo, pela sua presença, pelo carinho. Muito obrigado. Por ter aberto tantos detalhes da sua vida aqui para nós. Amém. Viu? Eu que agradeço. Foi muito edificante essa nossa conversa. Amém, muito obrigada amém. mesmo. Eu que agradeço, Mayra. Viu? Amém. Um grande abraço. Pessoal, você que está em casa, muito obrigada por mais uma vez a sua companhia. Não esqueça de seguir lá as nossas redes sociais, né? YouTube e Instagram, @LagoinhaPalmeiras. Temos também o Instagram do podcast, que é @podcastlp. Então não perca, segue lá, compartilhe com os amigos. Não esquece também de colocar lá a sua inscrição no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para você receber todas as notificações. Viu? Um grande abraço para você, um beijo, fique aqui comigo e na próxima segunda tem mais. Tchau, tchau, fique com Deus, Deus abençoe. Amém.